Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje iremos resolver 5 questões múltiplas escolhas da matéria de transporte e logística. E a primeira questão é essa. A concordância do traçado em planta é dada por segmentos de retas, concordados por curvas. Essas curvas podem ser circulares ou espirais, e os pontos característicos de sua geometria são apresentados abaixo, exceto em A, PC, não. B, PT, também não. C, TE, também não. D, EC, também não. O E, PTV, sim, a alternativa correta é a alternativa E, que o PTV é o ponto que passa da curva para a tangente, mas em perfil, mas não em planta. Então, a alternativa certa nessa questão é a alternativa E. Questão 2. Quanto às características do traçado em perfil, podemos dizer que as rampas são representadas por sinal de mais e de menos, sendo o sinal de mais representativo das rampas descendentes no sentido do alinhamento. Não. B, PCV, PIV e PTV são pontos representativos dos locais de mudanças de geometria em planta? Também não. Queremos o traçado em perfil. Alternativa D, a concordância do tipo côncava ocorre quando as tangentes passam de uma situação de aclive para uma situação de declive? Também não. E alternativa E, o perfil longitudinal e a projeção do eixo da via no plano inclinado? Também não. Então, a alternativa certa é a alternativa C. PCV, PIV e PTV são pontos representativos de locais de mudanças de geometria em perfil. Então, a explicação desse exercício é: PCV representa a passagem de tangente para a curva, o ponto PTV é de curva para tangente e o PIV é o encontro das tangentes com ausência de curva. A questão 3 é o seguinte: quanto às declividades transversais recomendadas para a pista de rolamento de revestimento primário, recomenda-se que ela esteja entre A, 1 e 1,5%? Não. B, 2%? Também não. C, 2,5% e 3%? Também não. Maior do que 5%? Também não. Então, a alternativa certa é a alternativa D, que o que é recomendado nas declividades transversais é entre 3% e 4%. Essa declividade ela é recomendada para pavimento com revestimento primário, então é 3% e 4%. Alternativa 4. O custo do material escavado é proporcional ao nível de trabalho do equipamento necessário para a realização do serviço, mão de obra, entre outros. Como forma de calcular esses esforços, busca-se calcular o momento de transporte. Podemos defini-lo como o volume aterrado multiplicado pela distância de transporte entre a origem e o destino do material. Não podemos defini-lo dessa forma. Então, não é a alternativa certa. Alternativa C, a distância de cada massa alimentar de corte até a sua posição no aterro? Também não. Alternativa D, a distância média de transporte de uma massa de corte até a sua posição no aterro? Também não. O volume aterrado multiplicado pela hora de trabalho do operário? Também não. A alternativa certa é a alternativa A, que o volume, podemos defini-lo que o volume escavado multiplicado pela distância de transporte entre a origem e o destino do material. Então, essa distância, usualmente, é a distância média de transporte, que é a distância DMT, distância média de transporte. Essa é a sigla correta. Então, a alternativa certa é a alternativa A. Podemos defini-lo dessa forma. A questão 5 é: dentre os serviços apresentados abaixo, quais não correspondem a um serviço de terraplanagem? Então, temos 5 alternativas. Então, 4 alternativas pertencem ao serviço de terraplanagem e uma não. Então, a alternativa A, escavação, carga e transporte de material de primeira categoria, DMT 50 metros, não é a nossa alternativa correta.
Alternativa C, compactação manual, também não é. D, compactação de aterros a 100% do prócto normal, também não. Deslocamento de árvores, como D, é 0,15 a 0,30 metros, também não. Esse deslocamento aí teve um erro de digitação, mas é deslocamento, tá? A alternativa certa é a alternativa B, execução de base de brita graduada. Ela não pertence ao serviço de terraplanagem, ela pertence ao serviço de pavimentação. Então, meus amigos, se você gostou das nossas aulas, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e até a próxima.